Se você está em busca de uma planilha de cálculos previdenciários livre de mensalidades recorrentes, de fácil utilização e importação dos dados, você encontrou. Fique até o final do vídeo e veja todos os recursos que a nossa planilha oferece. Então, já começando aqui pela planilha, nós já realizamos o cadastro do escritório e agora a gente vai importar as informações do segurado. Eu já deixei preenchido aqui para vocês. Mas no caso eu coloquei o segurado como sendo o meu nome, coloquei aqui uma data de nascimento e uma data do início do benefício. Essa data do início do benefício, dependendo de quando ela for inserida, vai habilitar o cálculo antes da emenda constitucional 103/2019 ou após a emenda constitucional 103/2019. Como nós inserimos aqui uma data posterior à emenda constitucional, ele habilita para que o cálculo seja feito tanto antes quanto após a emenda. Então, a nossa planilha, primeiro item aqui, nossa planilha permite que os cálculos sejam feitos com base nas regras antes da reforma como após a reforma. Aqui nós temos também o gênero, que ele altera todo o nosso cálculo, se for feminino, masculino, professor ou professora, e dependendo do gênero e também da opção de cálculo, ele vai habilitar aqui todas as possibilidades de benefícios de aposentadoria que nós temos. Eu selecionei aqui aposentadoria por idade, então como o meu gênero é masculino, ele já me informa aqui que a opção com descarte ou sem descarte, eu vou deixar aqui a opção de 15 anos, e aí ele já me informa aqui também que considera descarte. Vou cadastrar o segurado e aqui eu já venho para importar o CNIS. Então, eu já fiz a cópia do CNIS lá do arquivo PDF, colei aqui na planilha e vou realizar a exportação desse CNIS. Percebam aqui antes que na contagem de tempo de contribuição não existe nada escrito nela. Então, eu vou realizar a importação do meu CNIS aqui em exportar informações. E ele já exibe aqui para mim que é para eu conferir os valores entre 17 de novembro de 95 e 31 de maio de 96 pelo motivo auxílio-doença e também do período de 3/7 de 1999 até 3/11 de 1999 pelo mesmo motivo. Então, vou dar um OK e ele vai realizar todo o cálculo para mim. Ele também me informa que os valores em amarelo estão abaixo do salário mínimo. Vou dar um OK e ele vai exibir para mim todos os períodos de contribuição desde julho de 1994. Então, aqui no mês de novembro de 2000, a gente tem uma contribuição que estava abaixo do salário mínimo. E ele trouxe aqui para mim todas as contribuições que eu já tive. Retornando aqui no início, nós já podemos vir para a contagem de tempo de contribuição. E vejam aqui que a planilha já fez todo o preenchimento. Nós só temos que fazer pequenos ajustes aqui com relação ao nome da empresa, mas aqui em atividade de natureza nós conseguimos colocar todas essas opções. Eu vou deixar aqui como contribuinte individual e vou colar em todos eles aqui. Mas aqui, por exemplo, em auxílio-doença eu vou alterar para auxílio-doença e aqui embaixo também auxílio-doença. Aqui em atividade especial eu posso incluir ou não, então fica a meu critério de incluir se aquele vínculo for com atividade especial ou não. Isso eu vou inserir daqui a pouco. E aqui nós temos se ele considera carência, sim ou não. Então aqui nós já temos a carência, então nós vamos inserir aqui a carência para todos eles. Eu vou copiar e colar e ele já exibe aqui para mim a carência. Percebam aqui que aqui nós temos um período concomitante entre o primeiro vínculo, que foi até 28/6 de 1996, e o segundo vínculo que iniciou em novembro de 95 e foi até maio de 1996. Então, ele não exibe carência e nem atividade comum ou especial. Percebam aqui que se eu incluir a atividade especial, a planilha também já verifica para mim qual é a atividade especial daquele período e converte em tempo comum. Aqui ao fim da planilha, nós temos todo o cálculo dela. Então, a soma das contribuições, o correspondente ao número de dias, o tempo total, a conversão especial em tempo comum e o tempo de atividade, tanto o total quanto a atividade até a emenda constitucional. Retornando aqui para o início, nós temos
o relatório de tempo de contribuição. Quando eu clico, eu vou selecionar uma pasta para eu fazer o meu download. Vou clicar aqui, vou dar um OK e ele já gera para mim o meu arquivo. Aqui ele só ficou ruim porque eu preciso arrumar lá na descrição da empresa, mas ele já traz aqui para mim todo o meu cálculo. Percebam aqui em cima também que eu tenho a logo já cadastrada da minha sócia Aline Kimura com as informações dela. Então lá no cadastro do escritório a gente já incluiu essas informações e ele já sai de forma personalizada aqui no relatório preenchido. Retornando aqui para a planilha, nós temos o relatório de análise de requisitos. Eu vou dar um OK aqui também e ele vai gerar todos os requisitos de benefícios do meu segurado. Então aqui nós temos toda uma análise de todos os requisitos, tanto antes da Emenda Constitucional 103/2019 como após. E ele também já traz se o segurado cumpriu ou não com aquele requisito. Como nós incluímos uma atividade especial, ele trouxe esse requisito para nós. E aí aqui embaixo nós vemos se o segurado atingiu ou não atingiu alguma delas. Então aqui na regra de aposentadoria por idade, regra de transição, o segurado cumpriu os requisitos para essa regra. Lembrando que ele traz todas as informações iniciais e também traz o resumo aqui para nós de qual é o requisito daquela aposentadoria. Então aqui, se ele tivesse cumprido algum outro requisito, nós poderíamos realizar o cálculo do RMI também para este outro requisito, alterando lá nas informações do segurado. Então, como nesse caso ele só cumpriu aquele requisito, nós vamos seguir com apenas ele. Vou dar um OK aqui, retornei para a planilha. Então, em cálculo de RMI, ele vai realizar todo o cálculo de RMI daquele meu segurado de acordo com as informações que estão no CNIS e com as informações que eu inseri ali nas informações do segurado e também em contagem de tempo de contribuição. Esse é um cálculo que ele demora um pouco mais porque são feitas mais verificações. Ele já pediu para eu selecionar a pasta onde eu desejo salvar. Vou selecionar a mesma pasta e ele já vai exibir aqui para mim. Então, ele já trouxe aqui para mim qual é o meu salário do benefício, qual é o coeficiente do benefício e a renda inicial, R$ 2.781,54. E aqui ele trouxe todos os períodos de contribuição e os salários corrigidos. Então, ele traz aqui todos os períodos. E aqui ao final ele traz um resumo da nossa aposentadoria. Então, somatório dos salários de contribuição, o divisor utilizado, a média dos salários de contribuição, fator previdenciário, o teto da concessão, o salário do benefício, coeficiente de limitação ao teto, o coeficiente do benefício, a renda mensal inicial e a idade na DER. E aqui embaixo, como nós consideramos o descarte, nós também trazemos aqui todos os salários que foram descartados. Lembrando que a planilha também exibe aqui se o salário é inferior ao mínimo ou foi corrigido ao mínimo. Então, ele trouxe aqui para nós também todos os salários que foram descartados. Retornando aqui para a nossa planilha, nós temos também o cálculo de atrasados. Então, aqui nós temos o cálculo de um benefício que já deveria estar vigente, mas ainda não foi. Então, quando nós entramos com ação judicial, nós utilizamos desse relatório para calcular os atrasados. Eu vou inserir aqui um CPF aleatório e em vez de eu adicionar minha DIB em 10/7/2024, eu vou inserir aqui como sendo 1/4/2022. A data fim do benefício eu vou colocar aqui como sendo 30/6/2024. E o RMI, eu vou informar que o meu RMI é de R$ 2.500. A espécie do benefício eu vou colocar como sendo aposentadoria por idade. E aqui no RMI, se eu quisesse ter aplicado o salário mínimo lá, vigente em 1/4/2022, eu poderia clicar também. E vou selecionar a opção de 12 parcelas vincendas. Vou gerar o relatório. E ele já vai gerar para mim.
Vou selecionar a pasta onde eu desejo salvar o relatório de PDF e ele já abriu aqui para mim todo o resumo do cálculo. Então, eu tenho aqui todo o período, a espécie do benefício e o benefício devido. O principal de R$ 80.141,97, parcelas vincendas de R$ 32.448,87, totalizando R$ 112.590,84. E aqui embaixo eu trago todas as minhas parcelas com o resumo de cálculo. Vou dar um OK aqui, ele vai retornar para a minha planilha. No cálculo de contribuição em atraso, eu também consigo adicionar. Então, aqui em cálculo de contribuição em atraso, são para aquelas contribuições que são abaixo do mínimo e nós desejamos trazer pelo menos até o mínimo. Então, aqui eu vou adicionar, eu vou cadastrar um período. Então, vou colocar aqui, por exemplo, de maio de 2016 até outubro de 2017. Lembrando que este cálculo é válido somente para contribuições que estão há mais de 5 anos. Então, eu vou não calcular apenas um mês, mas um período de meses para vocês verem. E aqui eu posso cadastrar mais de um período, como, por exemplo, janeiro de 2018 até março de 2018. Março de 2018. Cadastrar. Então, aqui a média salarial eu vou deixar automática, que ele considerou os 80% do PBC já corrigidos, mas eu também poderia informar de maneira manual. E a data do pagamento eu vou colocar que é julho de 2024. E vou calcular. Vou dar um OK, vou escolher onde eu desejo salvar o relatório. E ele já me traz aqui todo o cálculo das parcelas com juros, a multa e o valor total a pagar de ambos os períodos. Então, primeiro ele fez de maio de 2016 até outubro de 2017 e depois de janeiro de 2018 até março de 2018. Vou dar um OK. E agora nós temos aqui o acúmulo de benefícios. Então, este aqui é para o caso onde o nosso segurado já possui um benefício e ele tem um acúmulo de benefício. Qual é o valor do benefício que ele vai escolher? Então, nós temos aqui como sendo uma aposentadoria ou pensão por morte. E aqui, se nós colocarmos R$ 2.000 e o segundo benefício como sendo R$ 3.000, o valor da pensão por morte que ele vai receber é R$ 1.764,80. Se nós alterarmos aqui para R$ 4.000, o valor da aposentadoria que ele irá receber é R$ 2.329,60. Se nós gerarmos o relatório, ele vai exibir para nós o cálculo completo. Então, aqui ele trouxe o cálculo completo do porquê a aposentadoria vai ficar com R$ 2.329,60 e a pensão por morte de R$ 4.000. Vou dar um OK. Nós temos aqui também o cálculo da alíquota efetiva. Então, aqui nós temos tanto se o nosso assegurado é servidor público como trabalhador privado. Então, nós temos aqui que se o nosso colaborador, se o nosso segurado tiver um salário de R$ 4.000, se ele for colaborador se ele for trabalhador do setor privado, ele vai pagar uma alíquota efetiva de 9,47%, tendo um desconto no salário dele de R$ 378,82. E aí aqui ele também já traz o cálculo do porquê desse valor. Se aumentarmos aqui para acima do teto, por exemplo, R$ 10.000, ele paga sempre até o limite de R$ 908,86, mas nesse caso a alíquota efetiva dele é de 9,09%. Retornando aqui para o início, nós temos também a atualização dos índices. Então, vocês podem ver aqui embaixo que o último salário mínimo atualizado foi de janeiro de 2024, o teto do benefício também, mas a correção monetária e INPC foi de junho de 2024. Vocês não precisam depender de nós para ter a planilha atualizada. Vocês mesmo podem ir lá e atualizar a planilha. Então, novamente, livre de mensalidades recorrentes, livre de dependência de atualização
por nossa parte e tudo mais. Vocês mesmos conseguem vir aqui, clicar em atualização de índices, selecionar o índice que querem adicionar e colocar aqui. Eu vou colocar aqui, por exemplo, julho de 2024 no valor de 0,45. Quando eu clicar em cadastrar, ele já vai atualizar aqui embaixo para mim de julho de 2024 no valor de 0,45. E acontece a mesma coisa tanto para o salário mínimo quanto para o teto de benefício. Em calculadora de honorários, nós temos aqui uma ferramenta simples, mas muito poderosa para vocês, advogados previdenciaristas, que é a calculadora automática de honorários. Então, vamos supor aqui que o valor da consulta seja de R$300, o valor dos atrasados desse cliente seja R$20.000 e que vocês vão cobrar 7% sobre este valor. Então, vou colocar aqui 7%, ele já vai nos trazendo aqui embaixo valores. O valor do benefício seja de R$1.670. A quantidade de benefícios que vocês vão cobrar desse cliente seja 3, por exemplo. Então, ele já traz aqui tudo para mim. Então, o valor total dos honorários seria de R$6.710. Se vocês forem parcelar para esse cliente, por exemplo, 6 vezes, ele já traz aqui para nós o valor da parcela de R$1.118,33. Então, fácil, intuitivo, só ir alterando os valores. Vocês podem vir aqui e alterar os valores e a planilha vai atualizando de forma automática. Por exemplo, de 7% para 15% e a planilha vai atualizando para vocês. Nós temos aqui, e aí por último, o salário mínimo e teto do benefício. Então, se você deseja consultar o valor do salário mínimo ou teto do benefício, ele tem aqui o valor do histórico de salário mínimos e do teto de benefício. Lembrando que toda vez que vocês atualizarem, vocês vão ter essas informações atualizadas aqui para baixo também. Então, só vir aqui, consultar, não precisa mais da Google, ficar pesquisando, saber se aquela informação é confiável ou não, ela está toda aqui na planilha. É isso, gente. Se vocês gostaram, tem um link aqui embaixo do nosso site, onde vocês conseguem obter mais informações. Tem o nosso contato ali também, via e-mail, se vocês tiverem dúvida, se quiserem conversar com a gente. Espero que tenham gostado e é isso.